Imagina cientistas clonando dinossauros usando DNA de rã. Parece coisa de filme, né? Pois é coisa de filme mesmo. E de pesadelo também. Já viu o tamanho daqueles dentes? Mas e se eu te dissesse que talvez, só talvez, a gente pudesse criar dinossauros usando pássaros de hoje? Mas era só o que faltava. Em Jurassic Park, os cientistas queriam trazer dinossauros de volta à vida. Mas tem um problema. Os dinossauros estão extintos há 66 milhões de anos. Então, como fizeram? Eles encontraram mosquitos presos em âmbar. O âmbar é uma resina fóssil produzida por árvores há milhões de anos. Com o tempo, ela endurece e pode preservar insetos e outros pequenos organismos dentro dela, como uma cápsula do tempo natural. Os mosquitos estavam cheios de sangue de dinossauro. Daí, extraíram o DNA desse sangue. Beleza, mas DNA de milhões de anos não estraga? Isso não é tipo tentar usar um CD riscado? Exatamente. O DNA dos dinos estava incompleto, como um quebra-cabeça com peças faltando. Aí entra a ideia genial e meio louca. A InGen, a empresa do parque, preencheu as lacunas do DNA dos dinossauros com DNA de rãs. Mas por que rãs e não lagartos ou aves, que são parentes mais próximos dos dinossauros? Rãs foram escolhidas em Jurassic Park porque elas têm um DNA que se adapta bem a mudanças genéticas. Na época em que o livro de Michael Crichton foi escrito em 1990, a genética de rãs era bem estudada, e elas pareciam uma escolha plausível para consertar sequências de DNA danificadas. Algumas rãs, como a rã africana de garras, têm uma genética que ajuda a consertar buracos no DNA. Lagartos são répteis, mas tão distantes dos dinos quanto as rãs. Aves? Bom, elas são descendentes dos dinossauros, mas na época do filme, os cientistas ainda não sabiam o quão próximas elas eram. Então, rãs pareceram uma escolha segura. Segura? Olha o caos que deu! T-Rex correndo solto, Velociraptors abrindo portas. Parabéns, cientistas! Você também já sabe que dinos como o Velociraptor tinham penas e eram super parecidos com pássaros. Então, será que dá pra criar um dinossauro a partir de uma galinha? Uma galinha? Eu, o rei dos predadores, vindo de uma galinha? Tô fora! Sim, é verdade. Estudos reais como os de Jack Horner, paleontólogo americano renomado e consultor científico dos filmes Jurassic Park, mostram que genes de dinossauros ainda estão adormecidos no DNA de aves. Ele acredita que é possível, em teoria, reviver dinossauros utilizando galinhas como base. A ideia não envolve clonagem de dinossauros a partir de DNA antigo, como nos filmes, mas sim engenharia genética reversa. Cientistas já conseguiram ativar genes em embriões de galinhas para criar bicos que parecem focinhos de dinossauro ou caudas longas. Mas criar um T-Rex de verdade? Isso ainda é ficção. Precisaria de muito mais tecnologia para acordar todos esses genes e recriar um dinossauro completo. Então, usar DNA de aves seria mais lógico que rãs, porque elas são parentes diretas. Mas, no filme, os cientistas escolheram rãs para dar aquele toque de bagunça genética. Lembra quando as fêmeas de dinossauro mudaram de sexo no filme? Isso virou um problemão. Bem lembrado. No livro e no filme, todos os dinossauros foram projetados para serem fêmeas, como forma de controle populacional. Fora daqui eles não podem se reproduzir. O controle de população é um dos nossos cuidados. Não há nascimentos não autorizados no Jurassic Park. E como sabe que não podem se reproduzir? Porque todos os animais do parque são fêmeas. Mas algumas espécies de rãs, como a rã do oeste africano, conseguem mudar de sexo quando há desequilíbrio na população. Por exemplo, ausência de machos. É impossível. Escute, uma coisa que a história nos ensinou é que a vida não pode ser contida. Ela se libera, ela se expande a novos territórios e atravessa barreiras dolorosamente, talvez perigosamente, mas... É isso aí. É isso aí. Está dizendo que um grupo de animais composto só de fêmeas pode se reproduzir? Não, eu só estou dizendo que a vida encontra um meio. Resultado: alguns dinossauros mudam de sexo e começam a se reproduzir no parque. Isso surpreende os cientistas e mostra que o controle era uma ilusão.
Além disso, como o DNA original dos dinos está incompleto, o que foi recriado não é 100% um dinossauro real. Eles são, tecnicamente, organismos híbridos. Parte dinossauro, parte rã, parte pássaro ou outros bichos usados como remendo. Em Jurassic World, isso é expandido com a criação do Indominus Rex, um dinossauro completamente híbrido e mais monstruoso. Então, em resumo, na vida real, a ciência tá mais para Jurassic Lab do que Jurassic Park. Recriar um dinossauro exigiria não só o DNA, mas também um ambiente celular compatível, como óvulos de répteis ou aves, o que é um desafio enorme. Usar DNA de rãs para criar dinossauros é mais um recurso criativo do que uma possibilidade real. A ciência atual sugere que, se quisermos recriar dinossauros, trabalhar com DNA de aves é o caminho mais promissor, mas ainda estamos longe de um T-Rex de verdade. Quem sabe? Talvez um dia a gente crie um galinossauro com dentes e garras. Galinossauro? Tô imaginando um tiranossauro rex cacarejando. Que humilhação! Mas pensa, cada vez que você vê um passarinho, tá vendo um pedacinho de dinossauro. Então respeita os pássaros. Agora é a sua vez. Deixa aí nos comentários qual pássaro você acha que parece mais com um dinossauro. E se curtiu o vídeo, dá aquele like jurássico. E se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. E nem pensem em me chamar de galinha. Eu sou um tiranossauro rex.